Olá pessoal, vamos dar continuidade à nossa aula, só que hoje nós vamos abordar calor sensível e calor latente. Nós vamos ver como essas questões são trabalhadas. Primeiramente nós vamos estudar separadamente e depois a gente vai procurar as questões para unir as duas fórmulas, ok? Lembrando que o calor sensível, o material ele não muda de estado físico, apenas sofre uma variação de temperatura e a fórmula a ser abordada é QMC delta T, tá? O certo seria esse símbolo aqui, o delta, variação de temperatura, onde a gente pega a temperatura final e diminui da temperatura inicial. O Q é a quantidade de calor, M, a massa do corpo. Essa massa ela é dada em gramas. Se na questão vem quilogramas, aí você vai ter que fazer a conversão para gramas. O calor específico, que é dado em calorias por grama ao grau Celsius, e a mudança de temperatura, né? A variação de temperatura. Nesse primeiro exemplo, nós temos aqui um corpo de 200 gramas, então nós já temos a massa correta em gramas, é constituído por uma substância cujo calor específico é de 0,4 caloria por grama grau Celsius. Determine a quantidade de calor, que é o Q, a gente vai procurar Q, que o corpo deve receber para variar a temperatura de 5 graus Celsius para 35. A variação de temperatura é a temperatura final, foi quanto? 35, menos a temperatura inicial de 5. Então, a variação foi de 30 graus Celsius. Vamos para a fórmula. Calor sensível é a massa, o calor específico e a variação de temperatura. A massa que ele deu foi de 200 gramas. O calor específico ele também deu 0,4 e a variação de temperatura que foi 30. Fazendo a multiplicação de 200 vezes 4. Para quem tem dificuldade, às vezes não tem uma calculadora acessível ou tem dificuldade mesmo em fazer esse tipo de multiplicação, é só você pegar e colocar em fração. 0,4 é a mesma coisa que 4 dividido por 10. Você pega um zero, corta lá com esse aqui. Fica mais fácil. 4 dividido por 1 é 4. Vezes 20. 4 vezes 2 é quanto? É 8. Só que tem um zerinho que você coloca na frente. Então, 80 vezes 30. 80 vezes 30 dá igual a 2.400 calorias. 8 vezes 3, 24. Só que tem uns dois zerinhos que você vai acrescentar na frente. Se a questão for de múltipla escolha e não tem calorias, mas está em quilocalorias, aí você vai dividir esse valor por 1.000. Então, 2.400 calorias dividido por 1.000 dá 2,4 quilocalorias. Então, nós temos aí a resposta da primeira questão. A segunda, um corpo de 1.000 gramas, ocorrer que a massa está correta, né? Está em gramas, recebeu 10 quilocalorias. Então, aqui ele já deu a quantidade de calor. Só que o calor está em quilocalorias. Para transformar em calorias, basta multiplicar por 1.000. De calorias para quilo, você divide por 1.000. E de quilo para calorias, você multiplica por 1.000. 10 multiplicado por 1.000, nós vamos ter o quê? 10.000 calorias. E a temperatura passou de 50 para 100. Então, a variação de temperatura, temperatura final, 100. A temperatura inicial, 50. Então, a variação de temperatura aqui foi de 50 graus Celsius. Coloca na fórmula, calor sensível é igual a massa, o calor específico é a variação de temperatura. O calor que ele já deu é de quanto? 10.000 quilocalorias. Aliás, 10.000 calorias. A massa foi de 1.000 gramas. O calor específico é o que eu quero descobrir e a variação de temperatura foi 50. Para facilitar a nossa vida, você está observando que do lado esquerdo da igualdade temos 4 zeros. E do lado direito
temos 4 zeros, né? Os 3 zeros do 1000 e um zero aqui do 50. Vamos cortar todos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Facilitou bastante, né? Agora nós temos 1 desse lado da igualdade, do outro. 1 vezes 5 é 5 vezes o C. Observe que o 5 ele tá multiplicando, então agora ele vai passar a dividir. Então, 1 dividido por 5, nós temos 0,2 caloria por grama grau Celsius. Ó, nós temos a resposta da segunda questão. Terceira questão. A temperatura de 100 gramas de um líquido, cujo calor específico é de 0,5 caloria grama grau Celsius, sobe de menos 10 graus Celsius até 30 graus Celsius. Então, a variação de temperatura aqui, temperatura final foi 30, a temperatura inicial menos a temperatura inicial de menos 10. A variação de temperatura é 30, menos por menos é mais, então 30 mais 10 foi de 40 graus Celsius. Coloca na fórmula Q é igual a MC delta T. Observe que eu não terminei de ler a pergunta, né? A gente parou aqui no 30 graus Celsius, daí você já tem todas as informações para tirar a quantidade de calor. Então, quem é o Q? É isso que a gente vai procurar. A massa que ele deu foi de 100, o calor específico ele já deu foi 0,5 e a variação a gente acabou de encontrar que foi 40. Quem tem dificuldade em fazer esse tipo de multiplicação, você pode trabalhar com fração, né? Aí ficaria 5 sobre 10. Ou então o macete. Todo número multiplicado por 0,5 é a mesma coisa de dividir por 2. Então, 100 dividido por 2 dá 50. 50 vezes 40, né? Então, ficaria 5 vezes 4 é 20. Aí, com 2 zerinhos lá, então nós temos 2.000 calorias. Se na questão for em quilocaloria, você já sabe, ficaria 2 quilocalorias, né? Só dividir por 1.000. Só que a questão continua, ó. Em quantos minutos será realizado esse aquecimento com 50 calorias por minuto? Então, 50 calorias está para 1 minuto, uma relaçãozinha de 3. E 2.000 calorias, que foi o total que a gente encontrou, está para quantos minutos? É isso que ele quer saber, em quantos minutos. Então, faz lá a regrinha. 50 vezes x é 50x, que é igual a 2.000 vezes 1, 2.000. Corta um zero com um zero aqui, x fica 200 dividido por 5. Nós encontramos 40 minutos. Então, a resposta seria 40 minutos, já que a questão continuou. Na quarta questão, um corpo de 200 gramas, então ele já disse a massa, é aquecido por uma fonte de potência constante a 200 calorias por minuto. Muito cuidado quando ele fala isso. É porque ele quer que você calcule o total de calorias em X minutos. Mas ele não deu mais nenhuma informação. Ele só disse calcule o calor específico do corpo. As informações nós vamos tirar do gráfico. Então, você observa que esse corpo, a temperatura varia de 20 a 60, então nós já podemos tirar aqui a variação de temperatura, que é a temperatura final, que foi 60, menos a temperatura inicial, que foi de 20. Observe que a setinha aqui, ó, ela varia de 20 a 60, não foi de 60 a 0. Então, 60 menos 20 dá 40 graus Celsius. E a constante é de 200 calorias por minuto. Então, a gente já sabe, ó, 200 calorias por 1 minuto. Aqui o total de minuto foi de quanto? Foi de 30 minutos. Então, a gente vai encontrar quantas calorias? X vezes 1 é X. E 200 vezes 30, 2 vezes 3, 6. E temos aí mais 3 zerinhos. Então, foi de 6.000 o quê? 6.000 calorias. Quem é esse valor? É o valor de Q. Agora, a gente já pode colocar na fórmula do calor sensível, que é a massa, o calor específico e a variação de temperatura. O Q eu já tenho lá embaixo, 6.000. A massa que ele deu na questão foi de quantos? 200 gramas. O calor específico, que é o que eu quero encontrar,
e a variação de temperatura nós encontramos foi 40. Nós temos 1, 2, 3 zeros do lado esquerdo da igualdade. Do lado direito nós temos 3 zeros. Então, sai cortando todos os zeros. 3 zeros, 3 zeros. Facilita, não é? Então, fica só 6. 2 vezes 4 é 8, calor específico. O 8 está multiplicando, ele vai passar agora a divisão. A gente pode simplificar isso aqui por 2, não é? Aí fica 6 dividido por 2, 3, 4 por 2, 8 dividido por 2 é 4. 3 dividido por 4 dá 0,75. O que? Caloria por grama a grau Celsius. Então, a respostinha aí da quarta. Vamos para calor latente. No calor latente, não ocorre na mudança de fase variação de temperatura. Toda mudança de fase, a temperatura permanece constante. O ponto de fusão, onde o gelo derrete, ocorre a 0 graus Celsius, tá? O ponto de ebulição, onde a água evapora, ocorre a 100 graus Celsius. Então, sempre na mudança de estado, não ocorre mudança de temperatura. Por isso, na fórmula, a gente só tem QM vezes L. Esse L é o latente de fusão ou solidificação, aquilo que a questão vai dar. Não é obrigatório eu saber que o latente de fusão é 80 e o solidificação, porque está perdendo calor, é menos 80. Um é o inverso do outro, né? Enquanto que o ponto de fusão, em que a água está descongelando, o gelo está descongelando, é positivo porque está recebendo calor. O solidificação, a água está passando para o estado sólido, está perdendo calor, é de menos 80. O ponto de vaporização e de condensação, um é o inverso do outro. Um está recebendo calor, a vaporização, o líquido vai passar para o estado gasoso 540. Na condensação, ele está cedendo calor, o gasoso vai se transformar em líquido, menos 540. A questão, geralmente, ela já informa isso aqui, tá? Geralmente não, as questões elas devem informar esses calores latentes. Na primeira questão, determine a quantidade de calor necessária para derreter 200 gramas de gelo a 0 graus. Observe que o ponto de fusão sempre vai ocorrer a 0 graus, não ocorre variação de temperatura. Logo, é o calor latente, né? É M vezes o L. O Q é a massa sempre é dada em grama. Se for dado em quilo, você tem que fazer a conversão para grama. E o L, que ele já deu na questão, 80. 2 vezes 8 é 16, mas tem 3 zeros aí, que é uma multiplicação. Então, 16.000 calorias. Professora, mas a questão não diz caloria, ela diz quilocaloria. Você vai pegar esse 16 e vai dividir por 1.000 para encontrar quilocaloria, que dá 16 quilocalorias. Muito fácil, né? Na segunda, qual a quantidade de calor necessária para fundir? Fundir é o quê? Derreter 10 gramas de gelo, que está a 0 graus Celsius, e aquecer essa água até atingir 40 graus Celsius. Então, aqui eu tenho duas coisas. Primeiro, você vai derreter o gelo, que a temperatura é constante, então é o calor latente. E depois você vai aquecer essa água do derretimento até 40, que já é o que? Variou a temperatura. Então, nós temos o calor sensível. Então, primeiramente, a gente vai trabalhar com o calor latente, que é M vezes o L. Qual foi a massa que ele deu aí? 10 gramas. Iniciais era gelo, não é isso? O latente do gelo aí foi de 80, a questão já diz, ó, dado latente do gelo, e o calor específico da água, que não muda. Se a água for pura, ela vai ser 1 caloria por grama grau Celsius. Faz só a multiplicação. 10 vezes 8, 8 vezes 1, 8. E 2 zerinhos lá, 800 calorias. Terminou a questão? Não, porque aqui foi do calor latente, onde a temperatura ela é constante. Só que aqui, ó, você vai aquecer até atingir 40 graus. Então, entra agora o que? Calor sensível, que é M, o C e o ΔT. Qual foi essa variação de temperatura? Qual foi a temperatura final? Não foi 40? Qual foi a temperatura inicial? O zero, porque saiu do ponto de derretimento. Então, nós temos
40 graus. Vamos lá, que a massa continua sendo 10. O calor específico da água, ele já deu, é 1 vezes a variação de temperatura que a gente encontrou, 40. Só fazer a multiplicação, né? 10 vezes 40, que dá 400 calorias. É só isso, professora? Não. Você vai agora somar a quantidade de calor total. Então, calor total é o calor latente, 800, mais o calor sensível, 400. Dá quanto? 8 mais 4, 12, 00. Dá 1.200 calorias. Professora, mas a questão não tem caloria, tem quilocaloria. Pronto, pois divide esse valor por 1.000. Dá 1,2 quilocalorias. A terceira ela é um pouco mais complexa. Ela exige um pouco mais de atenção. Bora lá. Quantas calorias são necessárias para transformar 100 gramas de gelo que estava a menos 20 graus Celsius em água a 60? Então, você observe que mudou de fase, né? Saiu da fase sólida para a fase líquida. Mudou também a temperatura do líquido, porque passou de 0 já é líquido, mas chegou a 60 graus, então calor sensível. Então vamos logo primeiro até esse derretimento do gelo. Qual seria a fórmula? Q, M, C, variação de temperatura. Qual a variação de temperatura? Qual é a temperatura final? A temperatura final é de 0, porque o gelo derrete a 0 graus Celsius. Menos. Qual a temperatura inicial que esse gelo estava? A menos 20. Então, a variação de temperatura, 0. Menos com menos é mais. 0 mais 20, 20 graus Celsius. Q é igual à massa do corpo, que foi de quanto? De 100. O calor específico, aqui ele já informa, o gelo funde a 0 e tem calor específico de 0,5. Então, nós temos aqui o calor específico do gelo e a variação de temperatura, que foi de 20. Lembrando que 100 multiplicado por 0,5 é como se você estivesse dividindo por 2. 100 dividido por 2 é 50. 50 vezes 20, 5 vezes 2 é 10, mais 2 zerinho. Então, você tem 1.000 calorias, tá? Pronto, encontramos aqui o calor sensível. Agora a gente vai procurar o calor latente, porque esse gelo, ele mudou de fase. Agora ele é líquido e a temperatura é constante. Então, M vezes o L é o calor latente. Qual é a massa? Continua sendo 100 gramas, a questão deu. E qual é o latente de fusão? A questão deu, ó. O seu calor específico é de 0,5 e o calor latente de 80. Pronto, só fazer esse cálculo. 1 vezes 8 é 8 e temos aí 3 zerinhos. Então, foi de 8.000 calorias. Terminou a questão, professora? Só isso? Negativo. Agora a água ela vai sendo aquecida até atingir 60 graus. Então, qual foi a variação de temperatura? Qual foi a temperatura final? Ela chegou a 60. Mas inicialmente ela estava aonde? No ponto de fusão, que foi 0. Então, a variação de temperatura, 60. Calor sensível é a massa, o calor específico e a variação de temperatura. Quem é a massa continua sendo 100. O calor específico da água, todo mundo já está cansado de saber, é 1. E a variação de temperatura foi de 60 graus, a gente acabou de encontrar. Quem é aqui a resposta? 1 vezes 6 é 6. E nós temos 1, 2, 3 zerinhos. 6.000 calorias. Pronto. Agora terminou? Não. Agora a gente vai procurar o calor total, que é só somar tudo. O calor sensível a gente encontrou 1.000, isso ainda do gelo, mais 8.000, que foi do latente de fusão, mais o 600 lá até aquecer a água, né? De 6.000. Soma tudo isso aqui dá quanto? Dá 15.000 calorias. A questão não diz 15.000 calorias, a questão está em quilocalorias. Muito fácil, divide por 1.000.
15.000 dividido por 1.000, 1, 2, 3 zeros, 1, 2, 3 zeros, dá 15 quilocalorias. Prontinho, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.